Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição da Voz da América em português para a África e como é sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h vamos estar em ondas curtas nos 13.630 e depois também nos 17.655 e depois às 18 horas é que entramos em onda média, também em 1530 e continuamos, claro está, na onda curta. Portanto, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa que não está a decorrer como geralmente decorre o Angola Fala Só, que é um programa no estúdio com os ouvintes a interagirem com os nossos convidados. É um programa que foi pré-gravado, mas de qualquer maneira recebemos perguntas dos ouvintes pelo Facebook e a Mayra estava há um bocado a dizer que, portanto, recebemos também algumas perguntas por áudio e certamente que vamos pô-las aos nossos convidados. E os nossos convidados hoje são Soraya Santos. Portanto, vamos discutir o empreendedorismo e os nossos convidados são Soraya Santos, ela, portanto, está à frente de um startup, é o Inzoiame, que está focado na valorização do pano do Congo, já vamos falar um pouco sobre isso. E temos também a Dilson Pires, que está com o startup EP Drones, focada em soluções tecnológicas para a agricultura e engenharia civil. E eu que nunca voei um drone, quero saber como é que isso funciona. Portanto, sempre quis ter um drone, mas como nunca tive, agora se calhar vou ficar mais entusiasmado. Portanto, vamos discutir o empreendedorismo, tecnologia. Soraya, eu vou começar consigo, talvez você, para dar uma explicação muito rápida e pequena, o que é este Inzoiame? Boa noite. É uma loja online. Neste momento somos uma loja online e vendemos artigos decorativos para casa. Temos desde toalhas de mesa, bases, guardanapos, toalhas de banho e por aí afora. Tudo dentro da valorização e da otimização dos panos de Congo. Então as nossas estampas são maioritariamente africanas. Muito bem, já vamos falar disso porque as lojas na internet, na web, são capazes de ter problemas específicos, mas já vamos falar nisso. Eu agora vou para o Edilson. Edilson, explique lá o que é o EP Drones e o EP é iniciais de quê? Olá, EP são as iniciais do meu nome, Edilson Pires. Okay. E a EP Drones foi criada com o intuito de acelerar empresas nos ramos da construção civil e agricultura, principalmente, de formas a praticar atividades que antes eram feitas de forma tradicional e levavam muito tempo, e incluíam também certos riscos de segurança. Nós decidimos utilizar os drones para minimizar estes riscos e diminuir o tempo de operação dessas atividades. Muito bem, já vou voltar assim para você prolongar isso mais um pouco, mas eu vou agora para a Soraya. Soraya, portanto, uma loja na internet, nos países mais desenvolvidos, como aqui nos Estados Unidos, não há um grande problema de entrega, quer dizer, eu faço aqui uma ordem pela internet, amanhã está cá, não é? Está aqui em casa. Agora, vocês devem ter problemas com isso, não só nesse aspecto, mas estou-me a lembrar também do pagamento. Eu aqui há tempos falámos com um colega seu, de Moçambique, que tem um negócio semelhante, e ele falou-me de todos estes problemas. Eu queria que você me dissesse quais são os problemas nesse aspecto, problemas de entrega da mercadoria e de pagamento. Temos muitos problemas nessa área, porque nós não temos métodos de soluções online como um PayPal, né, que tem aí nos Estados Unidos. Sim. Aqui nós não temos nenhum. Então isso faz com que tenha que ter uma confiança entre cliente e vendedor, porque normalmente os compradores fazem o pagamento por transferência bancária e só depois é que recebem a compra, e que normalmente nem é no mesmo dia, porque já tivemos aqui, eu digo por mim, já tive problemas de que o comprador disse que fez o pagamento, nós fizemos a entrega e não tinha tido pagamento nenhum, logo perdi mercadoria. Então tivemos que adaptar mesmo o sistema de esperar uns 24 horas, quando não é banco,
para confirmarmos que a transferência caiu e assim fazemos a entrega. E a entrega tem que ser terceirizada. Para mim, facilitou-me ser terceirizada. Tentei ser eu a fazer, não deu certo. Tive muitos problemas em atrasos, então tive que contratar mesmo uma empresa que é focada nisso e faz a entrega aos consumidores. E não há problemas com moradas? Este colega de Moçambique disse-me na altura que eles tinham um problema que era algumas zonas do Maputo, portanto, que é a capital, que não têm moradas certas, não é? É assim uma coisa muito vaga, fica ao pé da árvore, na esquina. É igual aqui. Aqui nós não vamos dizer, vivo, por exemplo, vivo na Maianga. Tu tens de dizer que Maianga onde? O que é perto? Qual é a referência? Tem que dar uma referência. Números não funcionam, códigos de correio não funcionam, mesmo por referência. Diz onde é que é, depois vamos ter que ligar até encontrar a casa. Normalmente é assim que nós funcionamos aqui. Okay. Agora eu vou para o Edilson. Edilson, os seus problemas são diferentes, não é? Você não tem problema de entrega porque tem os drones que vão lá, não é? Agora diga-me uma coisa, mas e portanto você, vá lá, negocia com um outro tipo de cliente, não é verdade? Você tem essas dificuldades também de pagamentos e de outras dificuldades do género, vá lá, tecnológicas? Ok. Eu não tenho dificuldades de pagamento porque basicamente é sempre por transferência bancária e independentemente do tempo que levar, a gente sabe que vai chegar porque geralmente faz-se um pagamento antes de começar o serviço e o final depois de terminar o serviço. Mas a maior dificuldade que eu encontro é ainda a falta de conhecimento das vantagens de drones, porque até então, para nós, basicamente, drones são brinquedos. A maior parte, acredito, imagina que sejam brinquedos, simplesmente, brinquedos para crianças. E é difícil ter que explicar às pessoas, ter que mostrar as vantagens, porque depois o mais difícil é ter o contato com as pessoas que podem ser os nossos propensos clientes, porque depois de lá estarmos a gente consegue explicar e eles veem as vantagens, mas até então, quando ouvem que é uma empresa de drones, parece que são brinquedos simplesmente que servem para filmar. Então, essa é a maior dificuldade. Então, desculpa lá, eu vou insistir um pouco ainda contigo. Portanto, tu usas os drones, vá lá, por exemplo, falaste de construção, não é? Construção e agricultura, mas em construção, dá lá um exemplo específico. Ok, em construção civil nós fazemos mapeamento de terrenos, ou seja, criamos mapas topográficos, mapas de elevação digital, fazemos também inspeções, não só na construção civil, na engenharia também fazemos inspeções com câmaras normais de alta definição e com câmaras termográficas, que usam basicamente infravermelhos. E fazemos as inspeções em telhados, em fachadas de edifícios, para identificar rachaduras, falhas no material, por exemplo, corrosão. Há também em dutos de ar-condicionado, para ver se há alguma fuga de gás. Já na agricultura, a gente faz o mapeamento do terreno, de campos agrícolas, a gente verifica o índice de vegetação para ver se as plantas estão saudáveis, para ver se estão a ser irrigadas da mesma forma, e também fazemos pulverização de fertilizantes ou inseticidas, que já retira o risco dos funcionários. Ok. Agora vem aqui uma pergunta para vocês ambos, e que é uma pergunta que muitos, vá lá, pequenos empreendedores em Angola, ou mesmo médios, se queixam muito. E esta pergunta vem do ouvinte Francisco Batista dos Santos. São duas perguntas, mas eu vou começar com esta, que interessa a muita gente, não só em Angola, mas também em Moçambique, eu estou-me a lembrar de Moçambique, que é a questão de financiamento dos bancos. Portanto, nós sabemos que em Angola o governo tem sempre tentado a tentar incentivar que haja mais crédito aos empreendedores. E este ouvinte diz que para se ter um financiamento do banco tem que ter alguém lá dentro. Vocês tiveram dificuldades nisso? Eu vou começar com a Soraya. Na verdade, eu nunca pedi financiamento bancário. Ok. Não seria o exemplo ideal, mas pelas minhas experiências, o maior problema aqui em Angola do financiamento bancário é que o financiamento não é dado em kwanzas, mas é dado fixado ao dólar. E com a estabilidade que nós temos da moeda, podemos hoje pedir um empréstimo de $5.000 e recebemos, por exemplo,
6 milhões de kwanzas, estou a exagerar muito, mas na hora de pagar teremos que pagar quase 15 milhões de kwanzas, dependendo da instabilidade do kwanza. Então isso causa um embaraço muito grande. Se fossem dado em kwanza, provavelmente acho que seria mais fácil. E quanto a ter alguém dentro do banco, eu não sei, não posso afirmar que agora para os empréstimos tem que ser assim. Anteriormente sei que teve que ser assim, mas agora não posso afirmar que seja essa metodologia. Muito bem. Mayra, sim. Eu aproveito, Soraya, para questionar, uma vez que não tiveste que pedir financiamento ao banco, como é que montaste o teu negócio? Porque essa é de facto uma das questões mais comuns quando nós lançamos o tema sobre oportunidades e desafios para este Angola Fala Só. A maior parte dos nossos internautas questiona de facto essa possibilidade ou esse obstáculo que é como montar um emprego num país onde a infraestrutura não está criada. Como é que foi criar esse teu negócio? Bem, eu recorri aos familiares mesmo, eu recorri aos meus familiares para conseguir levantar uma quantia para eu conseguir comprar as máquinas, mas também eu tinha vantagem, como a minha mãe trabalhar com decoração, já tínhamos algumas máquinas, então o meu investimento acabou por não ser tão alto em termos de compras de máquina, então eu acho que o banco, como para nós, né, angolanos aqui, o banco não é muito a primeira solução, porque já pensamos logo nesses trâmites todos bancários. Normalmente nós recorremos à família, mas com uma máquina, o meu tipo de negócio com uma máquina, que varia de 50 mil kwanzas a 150 mil kwanzas, vamos assim dizer, tu iniciarias tranquilamente o negócio. Então, acho que ainda dá para correr aos familiares, em vez de irmos ao banco já sabendo desses impedimentos todos. Edilson, no teu caso, claro, vá lá, tens equipamento muito mais caro e portanto, a pergunta vamos voltar à pergunta do financiamento bancário. Não sei se tu foste afetado por isso ou não, ou se tiveste que recorrer a isso, mas fala. Sim, no meu caso, eu nunca solicitei um crédito bancário, porque as taxas são um pouco altas para aquilo que eu estaria disposto a pagar. E o que eu tenho tentado fazer é recorrer a investidores privados. Eu comecei o negócio com o meu próprio dinheiro, porque eu trabalhava para uma outra empresa, ainda trabalho, na verdade, mas comecei a juntar o meu dinheiro, o meu salário, e fui comprando cada item devagar. Até que chegou um momento em que eu decidi montar o escritório e aí eu recorri a uma sócia que aceitou contribuir para ter a sua porcentagem e criamos um negócio. Criamos o escritório e temos criado a estrutura passo a passo. Muito bem. Olha, eu agora também tenho aqui esta pergunta que é... Não sei se se aplica a vocês, mas de qualquer maneira fica aqui a pergunta. O Francisco Batista dos Santos, a mesma pessoa, ele quer saber que mecanismos é que existem para se encontrar parcerias com investidores estrangeiros. Eu sei que no vosso caso, se calhar isto não se aplica, mas não sei se vocês podem falar sobre isso ou não, Soraya. Eu sei que aqui tem algumas empresas, né, que dão cafés ou alguma atividade que podes encontrar parceiros e investidores, né? Vão investidores de banco, por exemplo, a Embaixada Americana aqui, mensalmente faz um encontro com a Câmara de Comércio, Angola, Estados Unidos, e nessa Câmara vai representantes de bancários, vai representantes das petrolíferas, e normalmente são investidores, né, para aquela área. Tem também uma associação aqui angolana dos ex-estudantes dos Estados Unidos. Eles também, quando não tínhamos a pandemia, né, faziam mensalmente encontros em que promoviam também encontros entre pequenos empreendedores, grandes empreendedores e juntavam parcerias. São as únicas formas aqui que eu acredito que nós tenhamos de conhecer pessoas ou ter alguém que nos indique alguém. Então, acho que praticamente são as formas que eu conheço. Edilson, a Soraya mencionou aí os campos petrolíferos. Eu tenho quase a certeza que eles usam drones. Talvez uma oportunidade de expansão, não é? Não sei, o que é que tens a dizer sobre essa oportunidade de ter mais, vá lá, investidores estrangeiros? Por acaso eu não tinha noção dessa informação que a Soraya passou, que eu nunca tive contato com investidores estrangeiros até agora, de realçar que a minha startup é nova ainda, nós começamos efetivamente em fevereiro deste ano
E logo a seguir fizemos apenas um trabalho e logo a seguir veio a pandemia e adiou muita coisa. Mas na parte que falou sobre as empresas petrolíferas, sim, elas usam. E, inclusive, eu estava em fase de registro da minha empresa para ser uma prestadora de serviço da indústria petrolífera, no caso. Olha, isso seria bom, isso seria ótimo. Agora, eu tenho aqui uma pergunta que é deste ouvinte, que é o ouvinte Dionísio Mufuma. E ele quer saber de vocês o que é que vocês acham que devia ser a prioridade do governo neste momento, claro está, sem ter em conta a pandemia, não é? Mas, qual seria a prioridade do governo neste momento para motivar empreendedores angolanos a criarem e desenvolverem mais projetos? Soraya, alguma coisa que tu vês que seria bom que o governo fizesse? Informação. Porque eu a participar desse concurso, né, que teve agora com a Embaixada e o Acelera Angola, eu descobri coisas que eu não sabia, que tem incentivos de, por exemplo, diminuição de taxas para os pequenos empreendedores, e isso eu não tinha nem noção que existia. Eu tenho quase certeza que metade dos empreendedores aqui em Angola nem devem saber que existe um instituto que trata mesmo disso. Então, eu acho que até eles têm boas iniciativas e têm ideias louváveis, mas a falta de comunicação, a falta de conhecimento impede com que nós tenhamos conhecimento dessas pequenas ajudas que podem ser o diferencial dentro do nosso negócio. Adilson. Sim, eu vou aqui chover no molhado. Sim. O que a Soraya falou é muito certo. E acho que a questão da informação deveria ser mais digitalizada. Porque se nós nos deslocarmos até os locais, nós acabamos por receber a informação, mas muitas vezes nós nem temos noção que os locais existem. Então, se tivesse tudo digitalizado, se pudéssemos ir à internet e digitar qualquer coisa, viesse toda a informação, seria primordial. Este é o maior empecilho mesmo para os empreendedores. Muito bem, mas há aqui um outro ouvinte, não sei, eu vi aqui em algum lado, acho que era este ouvinte, o Augusto. Exatamente. Ele pergunta se vocês acham que, bem, é uma pergunta um pouco vaga, se o governo não deveria liberalizar mais a iniciativa dos empreendedores, quer dizer, dar mais liberdade aos empreendedores para iniciarem os seus negócios. Soraya? Realmente a pergunta é muito vaga. Liberdade. Eu penso que esta pergunta está aqui. Desculpa, eu não vi bem toda a pergunta. Ele diz que há um excesso de burocracia neste momento. Não, isso é verdade, há um excesso de burocracia para criarmos uma empresa, mas aqui em Angola a taxa de informalidade é muito alta. Então, a maior parte dos empreendedores em Angola estão no informal, agem no informal, ou no máximo vão fazer a legalização, mas sendo empresários individuais, né? A empresa individual tem mais proteção e acho que paga menos taxas, se eu não estou em erro. Então, liberalizar seria bom. Eu acho que devia reduzir a burocracia de como é formado, qual é o tempo de formação da empresa. Acho que isso seria bom, diminuir a burocracia. Mas liberalizar, eu não sei como é que poderíamos enquadrar isso. Muito bem. Edilson, tu certamente tens uma empresa mais tecnológica, digamos. O teu processo de registro foi complicado? O processo de registro da empresa não foi, em si. É trabalhoso, exige paciência, sim. Também não foi tão complicado. Mas a questão, para o meu setor, a questão da falta de regulamentação. E nós tentamos legalizar com aquilo que existe no país, mas não há regulamentação. Então, corremos o risco de sermos parados por um agente da ordem pública e ele nem sequer perceber do porquê que nós temos uma licença do INAVI. Então, justamente por não haver uma legalização, não haver uma lei. E nesse setor é uma área que nós temos que ainda atacar para melhorar. Sim, gostaria de... Quanto à pergunta de liberar, eu acho que há liberdade para criar, só não há um acompanhamento ideal, diria eu. O que é que queres dizer com acompanhamento? Talvez um exemplo.
O que eu quero dizer com acompanhamento é que as instituições, nós temos instituições que geram créditos, por exemplo, para empresas com taxas muito reduzidas, comparadas aos bancos comerciais, mas essas instituições pouco olham para os pequenos empreendedores até o momento. E seria o ideal, porque chega a um ponto que as empresas acabam por se estrangular em algum momento. Por exemplo, agora, nesse caso da pandemia, nós estamos a passar por um momento em que as empresas pouco faturam, pelo menos as empresas do meu ramo. E acaba que acaba-se que se a pessoa não for resiliente o suficiente, acaba por estrangular a startup e acabar por desistir. Já se tu tens um crédito, que tens uma taxa reduzida, tu optas sempre pelo crédito, para manter a sobrevivência. Os nossos convidados são Soraya Santos, do Inzoiame, focado na valorização do pano do Congo, e Edilson Pires, da EP Drones, e o Edilson esclareceu aqui que EP é Edilson Pires. Portanto, a EP Drones é focada em soluções tecnológicas para a agricultura e engenharia civil. Soraya e Edilson, eu tenho aqui uma pergunta interessante, um pouco picante, digamos assim. Este é o ouvinte Valentino Pena. Ele diz que participou 2 vezes na formação de empreendedorismo promovido pelo governo, com a finalidade de dar créditos a todos os participantes da formação. Até hoje, contudo, não receberam nada. Os planos e programas de negócio dele, diz ele, estão feitos, só falta mesmo o financiamento. Ele diz que a primeira formação foi em 2014, a segunda em 2019. Ele diz que o maior problema no programa de financiamento para jovens empreendedores é a falta de honestidade e seriedade do governo, o hábito de partidarizar tudo, estraga tudo. Ora bem, é uma opinião, mais que uma pergunta, mas não sei se isto é um problema com que vocês depararam ou se têm uma opinião. Soraya. Eu não participei em nenhum programa de formação até hoje, né, tirando o concurso que eu fiz, então eu não sei dizer exatamente como é que isso funciona, mas eu acho que nós aqui em Angola temos muitos problemas. E, por exemplo, dar linha de crédito a alguém que não tem residência fixa ou que eu não consigo encontrar a residência, que os dados do bilhete de identidade não checam verdadeiramente para onde a pessoa vive, fica muito complicado. Eu vejo isso em países um bocadinho mais desenvolvidos do ecossistema, pelo menos como o Brasil, que eu acompanho bastante o empreendedorismo lá, ou mesmo nos Estados Unidos. É fácil dar crédito nos Estados Unidos porque eu sei onde vou te encontrar. Com teu social eu encontro-te aonde quer que tu estejas. Mas aqui nós não temos um sistema desse. Eu acho que o que nos falta são sistemas que consigam verdadeiramente entregar aquilo que nós pedimos. Eu posso dar um crédito a alguém, mas como é que eu vou saber que essa pessoa vai me pagar? Qual é a garantia que aquilo vai voltar a mim? E nós vemos hoje aqui que nós temos vários problemas com bancos como o BPC, num banco público aqui, que deu um monte desses créditos, foi um monte de créditos para empreendedores. Eu não sei como é que ele não recebeu, por quase todo mundo que fez esses cursos, eu sei que receberam, e não pagaram. Não pagaram o banco, e receberam 1 ou 2 vezes e não pagaram o banco. Hoje o banco tem dívida, e ele não tem como encontrar essas pessoas. Simplesmente isso. Então é muito complicado nós darmos créditos quando não temos um sistema bancário também forte. É uma faca de 2 gumes, como se costuma dizer. Edilson, o que é que pensas disso? Eu, particularmente, também nunca participei em nenhum programa de empreendedorismo organizado pelo governo até o momento e não tenho noção sobre como é que isso funciona realmente. E a única coisa que eu posso deixar é um conselho aos empreendedores, é que tentem nos seus amigos mais próximos, na sua família e pessoas que não tenham muito, que não sabem o que fazer com o seu dinheiro e que não esperem ter muito para começar, que comecem com o que der, comecem com o que tiver, dêem um primeiro passo, porque quando as pessoas veem que já começaste a dar o primeiro passo, veem que há uma seriedade por trás disso, e é mais fácil tu conseguires alguém para financiar o teu negócio. Nem que forem mil é um exagero, vamos lá, mas 10 pessoas diferentes e cada uma der um pouquinho, as coisas andam, de certeza. Pois, o que faz falta também nos nossos países é aquilo que existe aqui muito nos Estados Unidos e creio que também na Europa, que são precisamente pessoas com muito dinheiro que colocam dinheiro em fundos
para investimentos em novas companhias, em novas ideias. E o que se passa é que há pessoas, portanto, que vão às pessoas que administram esses fundos e dizem, olha, temos a Soraya que tem esta ideia, temos o Edilson que tem esta ideia, você gostaria de intervir? Essas pessoas pedem um plano e depois entram com dinheiro, claro está, à espera de um retorno, não é? E isso faz muita falta realmente a este fundo de capital, não é? Mas agora, antes de continuar, eu tenho mais perguntas e creio que a Mayra se calhar também terá. Aquilo que ambos estão aqui a dizer é que não foram ao governo, não esperam do governo essa ajuda, por assim dizer, esse empurrão. Essa é a natureza, será essa a natureza do empreendedor? Explodem, se me permitem, explodem um bocado isso aqui, porque vocês estão a dizer exatamente o contrário daquilo que muitos dos participantes deste Angola Fala Só, participantes, eu quero dizer ouvintes e internautas, têm na ideia, que é a dependência no governo. Exatamente. Yeah. Eu creio que também que isso é verdade, Mayra e Soraya, é que há ainda vai lá uma mentalidade de dependência. Nós notamos no nosso programa, muita gente espera mesmo que seja o governo a dar empregos, não é? Mas faça um favor, Soraya. Bem, eu acho que nós não podemos esperar do governo tudo. Eu acho que essa dependência que nos foi criada, não posso falar pelo resto da África, mas posso falar por Angola, que foi-nos criada aqui em Angola de dependermos do governo para tudo, é que traz muitos problemas. Eu lembro-me quando eu estava a acabar o médio, foi na fase que todo mundo queria fazer o curso superior, porque o governo prometeu, entre linhas, vamos assim dizer, que todo mundo que tivesse o curso superior teria um trabalho, e não foi o que aconteceu. Por isso é que hoje tem muita gente que é formada e sente-se insatisfeita com o governo, mas, na verdade, eu acho que não é trabalho do governo criar empregos, é trabalho dos empreendedores, empresários e por aí afora. O trabalho do governo é criar metodologias para que nós consigamos criar esses empregos, né? E talvez seja nesse lado que, se calhar, o nosso governo peca, né? Em termos de criar metodologias para nós conseguirmos criar empregos duradouros, né? Para as pessoas. Mas a mentalidade que nós jovens temos de depender do governo para tudo, eu creio que tem que acabar, na minha sincera opinião, acho que tem que acabar, porque hoje já vimos por A mais B que eles também têm falhas, eles não vão conseguir suprir todas as nossas necessidades, então nós também temos que pegar naquilo que temos à volta e tentar construir alguma coisa. Tem um ditado que diz, eu vou pegar cada pedra que me for atirado e no fim eu vou construir o meu castelo. Então vamos tentar pegar nessas pedras e tentar construir alguma coisa. Pode não ser um castelo, mas uma escada, uma casa. Eu acho que temos que tentar jogar com aquilo que nós temos à volta e tentar ver verdadeiramente qual é a necessidade que está à nossa volta. O verdadeiro empreendedor tem aquilo de tentar resolver problemas, né? Tentar solucionar alguma coisa. E há soluções que não são necessariamente com dinheiro. Há soluções, como o Edilson bem disse há pouco tempo, podemos começar com 10 mil kwanzas. Podemos começar com 5 mil kwanzas. Há negócios, sim, que requer muito mais como o dele, que requer muito mais, mas há outros que nós podemos começar com menos. Então, às vezes, nós temos que tentar equilibrar e ver como podemos começar aquilo que nós temos em mente, para não dependermos totalmente dos nossos governos. É como se estivéssemos a depender sempre dos nossos pais. Não podemos depender para sempre deles, né? Então, temos que algum dia largar a barra da saia da mãe ou do pai, e assim temos que algum dia também largar a saia do governo, porque vamos ter que voar com as nossas próprias asas. Edilson, tens uma opinião? Sim, eu partilho da opinião da Soraya e adicionaria que a nossa tarefa como empreendedores é gerar empregos, não esperar que o governo gere por nós. E tudo o que eu particularmente espero é que o governo não atrapalhe o meu negócio, porque de ajuda eu vou lutar, pouquinho a pouquinho a gente vai chegar lá. Desde que não criem políticas que atrapalhem, está tudo bem. Nós temos que começar e tentar ir até o fim. Muito bem. E claro está a questão das infraestruturas. Toda a gente diz que a missão do governo é criar infraestruturas para facilitar as vossas atividades, não é? É por isso que se pagam impostos. Bem, de qualquer maneira, eu tenho aqui este ouvinte Augusto. Ele pergunta se vocês acreditam que atualmente em Angola alguém honesto pode tornar-se rico através da sua própria iniciativa. É uma pergunta difícil. Eu vou começar com a Edilson agora.
Eu sou um empresário, um empreendedor honesto e eu vou ficar rico um dia, eu tenho certeza disso. Que será fruto do meu trabalho. Isso é certo. E eu acredito, sim, acredito que independentemente do lugar em que nascemos, de como somos criados, se nós chegamos em um momento em que abrimos a nossa consciência e decidimos fazer melhor, sermos melhor, decidimos sermos exemplo para a sociedade em que estamos, nós conseguimos sim, eu acredito sim. Muito bem. Soraya? Eu acredito que conseguimos sim chegar a ser ricos. Riqueza é um bocado subjetiva, a palavra Sim, claro. riqueza é um bocado subjetiva, o que é riqueza, né? Mas eu acredito que sim, conseguimos fazer dinheiro e ser ricos, eu creio que seja monetariamente, com o nosso trabalho. Eu creio que, como o Edilson disse, eu também vejo-me como uma pessoa honesta e não vejo motivos para dizermos que não tem, e acredito que já tenha mesmo. Ricos, talvez no quesito angolano, se calhar não tem, mas tem pessoas bem-sucedidas aqui que não enriqueceram com o dinheiro do Estado, né? Então, acredito que é possível, sim. Isso faz-me lembrar, a Dilson e Soraya, aqui há muitos anos, perguntaram a um milionário americano o que é o dinheiro suficiente. E ele disse que é um bocadinho mais. É sempre aquele bocadinho mais, não é? Bem, mas agora eu queria perguntar-vos outra coisa, e vou começar com a Soraya, isto é interessante, e desculpa a minha ignorância. Portanto, o pano do Congo é essencialmente um produto angolano? Não. O pano do Congo é essencialmente um produto africano, na sua essência mais África. Cada reino, se assim podemos dizer, né, reino tem as suas estampas. Nós aqui em Angola, acho que o pano mais característico de Angola é essa macaca. Provavelmente, não sei se conhecem um branco e preto, vermelho e amarelo e por aí afora. Já Quênia, Senegal tem um que é as listrinhas. Então, tem panos que são mais característicos de uma área, tem panos que são característicos de outras. Por isso é que eu hoje prefiro dizer pano africano e não pano do Congo, porque o pano do Congo surgiu nós éramos do Reino do Congo, né? Sim. Então, surgiu por causa desse nome de Reino do Congo, pano do Congo. Mas eu hoje prefiro usar a estampa africana ou pan-africano para entenderem que não é só aquela área, é a África toda, é a África no geral. E isso leva-me à minha pergunta exatamente essa. E o tecido que tu usas, o pano, tem pano importado ou é tudo de Angola? É importado, porque eu compro tudo aqui, eu tudo compro aqui, mas é importado porque são a maior fábrica de impressão de panos africanos é na Holanda. A Holanda Okay. é verdade, é engraçado, mas é verdade. A Holanda é dos países, e a melhor qualidade do pano também é o holandês. É o pano Congo, o pano africano, a estampa africana holandesa. Então, aqui em África, eu não sei dizer quais são os países. Sei que Moçambique, se eu não estou em erro, Moçambique produz. Nós, acho que ainda não estamos a produzir. China produz. Então, mas as lojas aqui, as grandes revendedoras importam em grandes quantidades mesmo, e nós compramos aqui, mas não são produzidos aqui em Angola. Não que eu saiba. Então, mas tu não importas diretamente, portanto, já compras? Não. Já... Ok. Não. Está bem. Agora, Edilson, o teu problema é, vá lá, um pouco diferente. Tu usas tecnologia, os drones, não é? E eu sei que há drones de vários tamanhos e de vários propósitos, desde pequeninos a maiores. Tudo isso tem que ser importado, não é? Justamente, tudo tem que ser importado. Não há chance de ter nada aqui, por enquanto. Então, mas, mesmo que falhe alguma peça, a gente tem que importar e tentar substituir cá. Mas importas diretamente ou através de um importador angolano? Não, diretamente, é o mesmo. Agora vai a minha pergunta, era por isso que eu queria saber, não se aplica à Soraya, quais são as dificuldades que tu encontras nisso? Bem, as dificuldades são mais em termos de... Porque o que é que acontece? Não há necessidade de comprar um drone novo a cada 3 ou 6 meses, por exemplo. Não é algo contínuo, como o negócio da Soraya. Então, a dificuldade é quando falha algum item no drone, que aí a gente tem que correr atrás e ver uma forma de trazer. E aí tem um tempo de espera que pode atrapalhar o serviço, se tivermos serviços para aquela época. Então, essa é a maior dificuldade, que se falhar algo, tem-se um tempo de espera e que também não se pode simplesmente ter um estoque de peças porque não falha tão facilmente e estaríamos a gastar dinheiro em vão. Então, tem que ter esse balanço.
E tu tens uns importadores certos, exportadores, queria dizer, exportadores certos? Sim, eu tenho, mas geralmente os que eu tenho até agora, eu geralmente pedi para pessoas trazerem, ou calhou de eu ter viajado e eu próprio trazer. Porque no início foi só uma brincadeira, então acabei que estava no exterior e acabei por trazer. Mas depois disso, quando eu tenho a facilidade de ter alguém a ir para lá, eu contacto a empresa e faço o pagamento online e a pessoa se traz, para facilitar o processo de importação. Agora, só uma coisa, no teu ramo, tu tens o drone, vai lá, o helicóptero em si, não é? Mas tens também a questão das câmaras, não é? E tens também a questão das câmaras que transmitem para um computador, onde é gravado? Exato, há imensas possibilidades. Se for para uma transmissão em direto, a gente pode fazer a transmissão direta para o computador, mas geralmente para os serviços que a gente faz é tudo gravado com a câmera do drone, depois a gente passa, no nosso escritório a gente passa para o computador e a gente faz o processamento, dependendo do que for. Se for um mapeamento de terra, a gente faz o processamento das imagens em alta resolução para obter os resultados. E é por aí. Muito bem. Mayra, alguma pergunta? Eu ia só acrescentar aqui os meus 2 cêntimos, que é na questão da reparação desta maquinaria. Vou contar uma história muito rápida, mas que é real. Aconteceu comigo no ano passado, quando fomos a Luanda, a Angola, porque chegamos a ir a Benguela também, para a reportagem sobre 1619, o projeto 1619, tínhamos uma câmara 360. Contratamos, de facto, um serviço de drones, porque queríamos umas imagens diferentes, imagens aéreas, mas tínhamos também uma câmara 360. O que é que acontece no primeiro dia em que começamos a trabalhar, que foi o segundo dia em Luanda? O tripé cai, a câmara cai, bate exatamente no chão e parte toda. Eu liguei a todas as pessoas que eu conhecia que usam este tipo de material e ninguém tinha nada, e não existe um escritório, uma casa de reparações. No caso da Soraya, por exemplo, e eu tive um avô alfaiate, eu sei que há quem repare máquinas de costura. Estas novas tecnologias são muito mais difíceis nesse aspecto em lugares como Angola, por exemplo, porque não temos alguém que possa reparar estas coisas. É um desafio que encontras, ou é algo que, olha, mais vale comprar uma coisa nova no teu caso? É um desafio que eu encontro, sim, mas felizmente eu ainda não tive grandes problemas com o drone. Às vezes é algo que dá para se resolver aqui mesmo no escritório, mas provavelmente poderei passar por esse tipo de problemas. Por isso é que a gente tem backups. Eu espero que não passes. Não há nada mais triste do que partir uma câmara nova em folha e não ter como resolver. Olha, Soraya, eu agora vou fazer uma pergunta a ti. É um pouco tecnológica, mas tem a ver com panos. És tu próprio que fazes o teu design dos produtos que vendes? Sim, no caso, sim, sou eu que escolho mais ou menos as combinações, vamos dizer Sim. combinações, porque eu ainda não consigo imprimir os meus próprios panos, né? Sim. Quando chegar a essa fase, vou conseguir criar também os meus desenhos. Sim, mas sim. Nesse momento, sim, sou eu que faço, escolho as composições, o que é que vamos criar, sim. Escolho, sim. E em termos de costura? Eu trabalho nesse momento só com um costureiro, estamos a tentar pôr outro, mas trabalho com um costureiro e tenho que estar por cima das pessoas porque nós não somos um bocado sérios. Então, mas sim, temos que estar ali por cima para ter certeza que as costuras estão direitas, que os panos estão bem postos. Então, é um trabalho um bocado puxativo para mim, né? Porque tem alguém que pode fazer, mas precisa sempre ter alguém ali por cima. Edilson, no teu caso, claro está, eu não sei, tu falaste há um bocado que tens uma sócia ou um sócio, não é? Mas não sei se também, bem, veio a pandemia, claro que dificulta tudo, mas eu não sei se tens pessoal treinado para esta questão de computadores e dos drones e como é que é? Sim, eu tenho uma equipa formada, incluindo a mim, somos 3. E, felizmente, ao contrário da Soraya, tem uma equipa excelente.
cruzei com eles por acaso nessa vida e são dois rapazes super dedicados e mesmo quando eu me ausento por algum tempo, eles dão conta de recados, esforçam-se bastante. Mas é sempre difícil a gestão do pessoal, porque temos uma vida diferente, vivemos em sítios diferentes, temos culturas diferentes e é sempre complicado, sim. Sim. Olha, agora uma pergunta a ver com a atualidade, vá lá para vocês ambos, eu vou começar com a Soraya e eu tenho a impressão que o impacto é diferente. Eu estou a falar do impacto do coronavírus. No caso de ti, Soraya, portanto, tu vendes através da internet, mas houve algum efeito disto no teu negócio? Houve sim, houve uma quebra de compras muito grande, porque como eu não vendo material de primeira necessidade, comida, por exemplo, né, comida, bebida, então as vendas acabam por não serem constantes, né, porque entre comprar uma toalha, ou, dei o exemplo da toalha, ou uma outra coisa qualquer de casa e comprarem a cesta básica, as pessoas vão preferir sempre comprar a cesta básica. Mas teve mais uma quebra nos primeiros, estamos acho que há 4 meses em casa, né? Então nos 2 primeiros meses foi o tempo mesmo, março, abril, foram os 2 piores meses, mas depois as coisas foram voltando ao normal, foram entrando no eixo. Agora, Edilson, no teu caso, tu disseste que estavas no começo vá lá, do teu empreendimento. Como é que é? O que é que aconteceu com o Covid-19? O que estava a acontecer antes é que a gente estava a ter um bom progresso em termos de reuniões com possíveis clientes e o coronavírus veio interromper isso. E neste período não temos tido nenhum contato com clientes, a não ser por e-mails, quando tentamos contactar os clientes, mas temos aproveitado esse tempo para fazer formações online, nós os três da equipa, para ver se voltamos ainda mais fortes quando isto passar. Mas, desculpa, a minha ignorância, quando tu procuras negócio, como? Eu tento acesso a gestores de certas empresas, de construtoras, de empresas de agricultura. Geralmente a gente faz cartas de apresentação de serviço e a gente entrega e torce para que mandem um e-mail ou façam uma ligação. E quando fazem, a gente tenta marcar uma reunião para fazermos uma apresentação para eles. Nós temos apresentações para cada setor, para cada segmento de clientes, e a ideia é fazermos uma apresentação, porque quando nós chegamos ao ponto de fazer uma apresentação, estamos bem próximos de conseguir um negócio. Então é mesmo batendo o porta. Sim, desculpa, diz. Sim, eu dizia que a gente bate mesmo as portas. Tem que ir direto às empresas e tentar. Ok. Soraya, no teu caso, através de anúncio, não? De anunciar, tu tens uma campanha de publicidade ou como é que é? Eu digo que eu tive mais clientes no boca a boca do que verdadeiramente nas campanhas de publicidade. O boca a boca ainda chega a ser a minha chave de marketing mais efetiva, mas realmente agora, nestes 2 últimos meses, decidi investir um bocadinho mais no Facebook Ads, Instagram Ads, para ver se melhora um bocado também a compra mais por esses 2 canais. E verdadeiramente tenho que assumir que cresceu um bocadinho. Não sei se é porque as pessoas estão um bocadinho mais tempo em casa e têm mais tempo a estar nos telefones e computadores, mas comparativamente ao ano passado, porque já tenho 1 ano mais ou menos, né, 1 ano e alguns meses de negócio, comparativamente ao ano passado e esse ano, o ano passado era mesmo mais boca a boca. Todas as campanhas publicitárias não tiveram lá grandes impactos, mas esse ano as campanhas publicitárias têm tido mais impacto e mais... consigo ter mais clientes. E pensaste alguma vez em expandir, colocar os teus produtos, vá lá, em lojas reais, digamos assim, sem ser virtual? Pensei, só que eu tenho que chegar o meu maior problema é que eu não quero que as lojas tenham um preço diferente do meu. Eu gostaria que as lojas vendessem o mesmo preço que eu. Então, eu tenho que comprometer a minha margem de lucro nesse sentido. Então, eu tenho que chegar a um acordo com eles, porque eu acho que
não é justo com eles venderem a um preço mais alto, porque provavelmente as pessoas não vão comprar com vocês porque vocês vendem a um preço mais alto. Eu não compraria. Então, eu tenho que pensar que como é mais ou menos como é que as pessoas fariam. Então, eu estou a tentar estou a tentar chegar a um valor que eu possa comprometer o lucro para chegar às empresas, a chegar a empresas físicas ou a lojas físicas. Eu tenho a intenção, primeiramente, de chegar ao exterior, em lojas online, como eu já fiz vendas aí para os Estados Unidos, Portugal, Brasil, ano passado, e eu tenho a intenção de conseguir pôr os meus produtos também fora do país. Eu creio que tenho um mercado bom fora do país. Então, eu estou a pensar em ver com plataformas online fora do país, mas temos um impedimento, transporte. Porque aqui o transporte para fora é muito complicado. Então, estou a tentar ver ainda uma outra solução para o transporte. Então, é mais ou menos essa a minha ideia para agora. Mayra, eu não sei se tens mais alguma pergunta, senão estamos mesmo a chegar ao fim, não é? Vamos dar a oportunidade a quem enviou perguntas em áudio. Sim. Como eu já tinha dito aos nossos convidados, são livres de responder ou não, consoante se sintam à vontade naquilo que são as questões que foram colocadas. Eu vou então pôr aqui o Kamoni Mambo, que nos enviou um áudio pelo WhatsApp. Boa tarde ou boa noite ou bom dia, depende da hora que chega essa mensagem aí ao Sofala Angola. Eu queria perguntar como é possível o empreendedor de qualquer país vai apostar a fazer um empreendimento em Angola a uma instituição que não garante a dignidade do povo dele, a uma instituição que não garante a legislação e fazer respeitar as mesmas legislações que eles próprios lançam. Esta é uma das perguntas do Kamoni Mambo. Ele tinha várias, mas infelizmente nós não temos muito tempo. Vai ao encontro de alguns temas que nós já discutimos na primeira parte. Não sei se algum dos nossos convidados quer comentar, Soraya, Edilson. Essa pergunta é engraçada, mas meio complicada de responder, porque ainda assim temos visto sim empresários estrangeiros a virem para Angola empreender. Eu digo que Angola é uma mina cheia de coisas para serem exploradas e cheia de oportunidades de fazer dinheiro. Para ser sincero, eu não sei se percebi bem a pergunta, mas acho que é relacionado a empresários estrangeiros cá em Angola. Eu acredito que os empresários estrangeiros, quando vêm, têm um certo capital para investir e, quando é esse caso, acho que é difícil competir com eles. Nós temos é que focar em negócios que nós possamos competir entre nós. Talvez, se não temos um capital igualmente grande como deles, seria o ideal, focarmos em coisas que nós possamos fazer e não devemos focar nas dificuldades, e sim nas oportunidades que o mercado tem para nós. Muito boa tarde, Voz América. Aqui o Sebastião Manda. Eu gostaria de saber dos nossos convidados concernente os desafios que eles estão a encontrar do empreendedorismo em Angola, visto que alguns setores sociais que não são tão valorizados pelo governo, no caso do ramo da educação, nós estamos a encontrar dificuldades porque os empreendedores que investiram nessa área, nesse momento de confinamento causado pela pandemia de Covid-19, estamos a ver que o governo não está a olhar nesse setor de ensino. Eu diria que eu não estou muito a par para acontecer especificamente no setor privado da educação, mas eu sei que essa fase é um pouco complicada e não gostaria de tecer nenhum comentário, porque ninguém contava com essa pandemia e tem atrapalhado a vida de muita gente. Mas eu diria que a parte do governo, eu acho que seria mesmo criar um ambiente propício para empreendedores, porque somos nós os empreendedores pequenos que acabamos por contratar pessoas que se calhar estudaram até a 7ª classe, porque não tiveram mais oportunidades. E nós acabamos por recrutar certas pessoas desse tipo, porque
às vezes nós precisamos só de uma mente criativa na equipa, não alguém que estudou. Já as empresas maiores focam-se em estudo, em literacia, e então o ambiente deve ser propício para nós, pequenos empreendedores, começarmos e gerarmos quanto mais empregos possíveis. Eu quero agradecer, portanto, à Soraya Santos e ao Edilson Pires por terem participado, e nós todos aqui na Voz da América queremos agradecer a vossa participação. Foi um programa excelente, acho. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.